Bom, o governo Bolsonaro perdeu a virgindade, hein, finalmente. Com o Onix ali, alvo de inquérito, de suspeita, podia dizer que era só cabecinha, mas agora não. O novo ministro é réu. Nomeou um réu. Ou seja, descumpriu aquela ideia meio idealista, utópica, de que não, nada do que cheire a corrupção pode tocar a nossa... Se é réu não quer dizer que é culpado, vejam bem, pode ser que ele seja inocente, mas é réu, isso é inegável. Então o governo Bolsonaro aí já deu um passo a mais aí do que era o sentimento original da campanha, né? E outro fez o que a gente já esperava, transformou o Ministério do Meio Ambiente num puxadinho do Ministério da Agricultura. Não fundiu, mas transformou num puxadinho, botou um ministro que está claramente a serviço da causa ruralista aí. E veja, às vezes ele traz, eu conheço inclusive pessoalmente o Ricardo Salles, acho que é uma pessoa que traz uma seriedade sim na sua atuação política, mas sei também que é um militante da extrema direita no Brasil e conheço bem as causas que ele representa, tá? Por exemplo, sobre o MST e, por exemplo, sobre questões ambientais mesmo. Foi secretário do Alckmin, sobre questões ambientais, por exemplo, do aquecimento global como sendo algo pouco importante, discordo radicalmente, mas também sobre outros temas mais próximos aqui no nosso dia a dia, como desmatamento. Então ele traz a ideia de que o desmatamento em si nem seria um objetivo para o Ministério do Meio Ambiente tratar, e sim apenas se a ação é ou não ilegal, né? Só que a ambiguidade legislativa sobre a qual a gente vive e a dificuldade que é de você provar muitas vezes que algo está fora da lei no Brasil, na questão ambiental brasileira, faz com que isso simbolize, no fundo, uma carta branca para o desmatamento correr com ainda mais voracidade do que tem acontecido, tá? Isso a gente não vive, muitas vezes se pinta, né, essa ideia de que no Brasil a gente vive uma tirania do Ministério do Meio Ambiente, que não deixa as pessoas, que não deixa a natureza ser tocada, nem nada disso. Tem alguns ambientalistas que têm essa cabeça, tá? Isso existe. Agora, na prática, o que a gente vive é o contrário disso. O que a gente vive é a destruição bastante acelerada do nosso meio ambiente e que, fora um momento ou outro em que a gente teve um ministério mais atuante, a única coisa que controla um pouco o desmatamento, às vezes, é a recessão econômica. Quando a economia desacelera, a destruição do meio ambiente dá uma desacelerada também. Mas na prática é isso. Na prática, a destruição do meio ambiente segue solta e com muita facilidade. Existem problemas, sim. A lei não é clara, a aplicação da lei não é previsível, os processos se estendem longamente, o fazendeiro não sabe o que direito que pode e o que não pode, é tudo resolvido depois e muitas vezes depois que o ato já foi feito. A gente precisaria sair disso. Um ministro do Meio Ambiente responsável agora buscaria trazer a gente para um novo patamar de regras claras, de aplicação rápida dessas regras, para não ficar tudo embargado esperando decisões, mas também regras exigentes, porque a gente sabe que é muito fácil o interesse econômico de curto prazo colocar em xeque ou jogar na fogueira o nosso interesse mais amplo de longo prazo, enquanto país que detém em si o maior patrimônio ambiental da humanidade. E é muito sério a gente colocar isso em risco. Ricardo Salles, ele está aí servindo os interesses da bancada ruralista, que é um lado, é importante a bancada ruralista, o agronegócio no Brasil é importante sim, tem que ser levado em conta, mas é muito importante também termos o contrapeso. Lembrando que a nossa agricultura mais tecnológica e mais moderna não é responsável pelo grande desmatamento que a gente vê na Amazônia, por exemplo, né? E sim uma pecuária de baixíssima tecnologia que arruína nosso solo e que, infelizmente, junto da ação de madeireiros, vai consumindo aí um dos grandes patrimônios ambientais da humanidade. É uma perda para a gente ter um ministro tão contrário à pauta ambiental no Ministério do Meio Ambiente, mas, sem dúvida nenhuma, estou com o Andreasa. É bastante coerente com o que o Bolsonaro falava em campanha. Quem votou nele, eu espero que soubesse. Espero que tivesse o desejo de relegar a questão ambiental à lata do lixo. Porque é isso que ele disse que ia fazer e é isso que está fazendo.